boa tarde. Para você que vai acompanhar essa live, acho que pelo horário vão entrar algumas pessoas, mas é sempre muito importante que você saiba que eu sempre edito depois, né, sem alterar o conteúdo, mas eu faço uma edição da, da live e coloco também lá no YouTube, no meu canal. E permanece aqui no IGTV hoje, como alguém que mora aqui em São Paulo, com esse frio. Estou aqui jogado, largado em casa, com blusão. E eu vou conversar com uma pessoa que é muito querida, de verdade, porque existem coisas que acontecem na vida da gente que eu acho importante explicitar. O Juan Targino, ele foi meu aluno na quinta série, é... algumas décadas atrás, e numa escola em que eu era chamado de Tio Du, Washington Luiz, lá em Mogi das Cruzes. E depois ele foi para a sexta, sétima, oitava série, primeiro ano do ensino médio. Nós continuávamos conversando, na época ainda pelo Orkut. Então eu acompanhei o crescimento, o desenvolvimento, não só do Juan, mas de tantos outros alunos e alunas. E o Juan, hoje, com muito orgulho, ele é formado, né, graduado em engenharia e mora na Irlanda. É um rapaz de muita fé, um querido. E assim como eu tenho contato com ex-professoras e professores, a minha ex-professora na graduação, Lucy Mello de Mendes Bonini, foi inclusive uma das avaliadoras da minha banca de doutorado. Então é muito bom a gente manter esses laços. E o Juan é uma dessas pessoas que eu acompanho, não só aqui na rede social, mas assim na vida. E tenho muito orgulho. Num país com tantas desigualdades sociais, a gente reencontrar um ex-aluno que conseguiu realizar o seu sonho e se realizar profissionalmente, se realizar como ser humano. E há um tempo atrás eu acompanhei algumas lives que ele fez, inclusive com dicas, dando dicas sobre intercâmbio, sobre trabalhar fora do Brasil, achei muito interessante. E também algumas lives que ele fez, se eu não me engano, com um pastor, onde ele falava sobre a questão da evangelização, sobre a Bíblia, sobre a fé. E eu acho muito bonito, né, perceber que as pessoas, algumas pessoas, elas crescem, não só profissionalmente, mas espiritualmente. E quando isso acontece, independentemente da religião, a amizade também se mantém, porque existe algo que é fundamental para toda e qualquer relação: o respeito mútuo e o carinho permanente. Então eu vou chamar aqui o Juan para a gente conversar. Ele já entrou. Deixa eu achar. Peraí, que eu tenho que. Algumas coisas mudaram, então eu tenho que achar o Juan. Vamos lá. Vai acompanhar por aqui no ao vivo. Depois no YouTube vai falar essa série de lives. Juan! Entrei! Meu Boa querido, tarde, boa tarde. Aí que horas são? 8 da noite. Aqui são 4 horas a Oi? mais. A gente tá no horário de verão, na verdade. Em períodos normais são 3 horas a mais. Mas aí, por conta do horário de verão, estamos com 4 horas à frente. Aí, um prazer estar aqui. Então, Obrigado pelo convite. eu precisava te dizer isso. Eu fiquei muito feliz, como eu falei para as pessoas que entraram. Você foi meu aluno na quinta série. A Uhum. gente sempre manteve contato, na época ainda pelo Orkut, lembra? Sim, contando um pouco da nossa idade, né? Aliás, você fez questão de falar isso. Há 17 anos atrás, eu falei, 19 anos nossa, atrás, 19 anos atrás, olha, 19 anos dois a mais. atrás. E me conta, como é que foi o seu processo? Por que engenharia, no primeiro momento? Como é que você se encontrou nisso? Tá certo. A história é longa, na verdade, né? Mas vamos conversar.
Eu sempre tive uma paixão muito grande pela área da construção. Essa é a realidade. Desde pequeno, eu sempre ficava em cima, os caras fazendo serviço lá em casa, às vezes alguma reforma, algum tipo de coisa relacionada à construção, eu estava sempre em cima. Gostava muito de projeto, eu gostava sempre de pegar aqueles panfletos que as pessoas dão no farol, com o lançamento de empreendimentos, né? Eu gostava dos que tinha a planta no jornalzinho, porque depois eu gostava de ficar olhando, eu gostava de entender, enfim. E eu sempre tive, eu até comentei por esses dias que é um privilégio, né? A gente tem que reconhecer os privilégios que a gente tem na vida. E um deles foi de ter, aliás, de ter professores na minha família que sempre incentivaram a gente a estudar, que sempre nos instruíram com relação a quais os cursos que a gente tinha que fazer relacionado ao perfil que a gente tinha. E os meus tios sempre falavam para mim, você tem que fazer curso de edificações. Eu achava bonito o nome, né? Porque edificações, mas o que estuda edificações? Não fazia ideia. E aí eu tive a oportunidade, eu entrei na ETEC, ali inclusive do lado do Washington Luiz, para estudar curso técnico de edificações. Eu já tinha, como eu falei, né, o interesse pela área em si. E o meu plano, né, quem vê pensa uma criança de 15 anos tem algum tipo de plano, mas eu tinha muita vontade de fazer arquitetura e depois engenharia. E entrei no curso técnico. E aí os professores começaram, ali foi meu primeiro contato com alguém de fato da área, e os professores começaram a direcionar, né? Porque eu sempre perguntava, eu falava assim, eu tenho muito interesse de fazer os dois, engenharia e arquitetura também. O que vocês me recomendam? E aí os professores falavam que eram áreas totalmente distintas e que eu tinha que buscar me entender dentro de uma delas. E eu consegui estágio na Universidade de Mogi das Cruzes, na UMC, como Jovem Cidadão, que é um programa do governo para jovens, né, iniciarem no mercado de trabalho. Falo para todo mundo que foi meu primeiro emprego, eu ganhava R$ 130 por mês lá. E devido ao meu desempenho, eu fui efetivado. E como efetivo, eu tive a oportunidade de fazer minha faculdade de graça lá, na UMC. Perfeito. E conversando com a secretaria do curso de arquitetura, no caso, que era a mesma do curso de engenharia, eu prestei vestibular para arquitetura, inclusive, e ela me instruiu, ela falou assim, olha, já que você está com a oportunidade de fazer o curso gratuito, né, por que você não tenta engenharia primeiro? Já que você tem interesse pelos dois, são cursos da mesma área praticamente, o salário inicial é maior, tem mais oportunidades no mercado. Eu falei assim, vamos ver, né? Vamos experimentar. Eu sempre fui muito decidido, então se fosse alguma coisa que eu não ia gostar, eu ia perceber logo no início. E aí encarei. Fui para a turma de engenharia e aqui estou. Me formei em 2013, trabalho na área desde 2011, vim para Irlanda em 2016 e estou na área desde então. Nunca me desviei, não. E essa ida para Irlanda, como é que isso aconteceu? Porque assim, você foi bolsista então pela Uhum, própria Universidade de Mogi das Cruzes, né? sim. E aí, de repente, eu vejo o Juan falando, dando dicas e morando na Irlanda. Pois é. Você foi primeiro como intercâmbio e depois você ficou trabalhando ou você já foi diretamente para trabalhar? O intercâmbio, na verdade, é uma vontade que eu sempre tive. Eu nunca tive vontade de morar no exterior. Se eu falar que é um sonho, eu vou estar mentindo, porque eu nunca tive mesmo. Minha intenção era sempre estudar, fazer algum curso, uma pós-graduação em algum país em que a construção tivesse em alta. Então, eu nunca tive essa ambição, esse negócio de fato morar fora do Brasil, nem sair do Brasil. E aí, quando foi em 2015, na verdade, antes disso, eu já vinha pesquisando sobre, algumas pessoas falavam comigo a respeito. Cheguei a entrar em contato com uma agência, mas algumas pessoas me instruíram a terminar a faculdade primeiro. Falaram assim, já que você tem vontade ou interesse de fazer um intercâmbio, termina a faculdade primeiro, né? Você já está tão perto de terminar e tal. E aí eu deixei para pensar novamente nisso só depois que eu, de fato, terminasse a faculdade. Nisso, eu estava tentando aplicar para vagas em multinacionais no Brasil. O meu sonho era trabalhar numa empresa X lá. E eu não conseguia de jeito nenhum porque faltava o inglês. E eu tinha uma relação muito estranha com o inglês,
não é que eu não conseguia aprender, eu não conseguia estudar o inglês. Eu tinha uma impressão de que eu nunca ia conseguir falar. E aí eu Explica comecei, isso. Como assim? né? Você travava. Você Travava ia demais. falar Travava e eu inglês, você via, travava. eu via as pessoas falando e acho que o lance da comparação também acabava me bloqueando. E eu sei que depois de alguns nãos que eu recebi, eu falei assim, não, eu vou entrar numa escola, agora eu já terminei a faculdade, vou entrar numa escola de inglês boa, para eu poder realmente me dedicar a essa área da minha vida, né? Tô vendo um monte de adolescente falando e eu tô ficando velho, tô ficando para trás. E aí foi quando eu entrei de fato numa escola e cheguei até o nível avançado, continuei aplicando para as multinacionais e aí os nãos mudou o motivo dos nãos, que agora eu já tinha inglês, mas aí eles estavam pedindo experiência no exterior. Falei, então lascou, né? Porque eu não tenho e também não vou ter. E aí em 2015, a empresa que eu trabalhava como engenheiro civil pediu para eu. Eles queriam tirar o meu registro em carteira para eu abrir uma empresa e continuar prestando serviço para eles como autônomo. E eu não vi muita vantagem na proposta. E foi quando eu decidi, falei assim, então é minha hora, vou pegar o dinheiro que eu tenho, vou fazer o intercâmbio, de fato, só para aprimorar o inglês, e foi mesmo a minha intenção e foi o que eu fiz. É, eu escolhi a Irlanda porque era um destino que permitia trabalhar, e tinha um período razoável de permanência. Não era um ano, mas também não era um mês. Era um período de 6 meses de intercâmbio e o valor era interessante. Eu falei assim, vou para Irlanda. E meu tio já morava aqui também, então facilita bastante a questão de estar indo para um lugar onde já tem alguém que você conhece. E aí eu decidi vir para cá, decidi em 2015, no final de 2015, quando foi no início de 2016, eu já estava aqui fazendo intercâmbio já. Fiquei 6 meses, né, aprimorei o inglês, não trabalhei na área, né, porque de fato a minha intenção era realmente só o intercâmbio pelo intercâmbio em si. Voltei para o Brasil, passei 4 meses procurando trabalho e não consegui mais me estabilizar. Aí eu decidi voltar para cá, porque eu ainda tinha direito a Para mim, renovar. você fez o intercâmbio na Irlanda, Uhum. voltou para o Brasil e aqui você não conseguia se encaixar no mercado de trabalho. Não, eu Não mandei, tinha eu cheguei a mandar, eu planilhei os currículos que eu mandei, fiz uma lista para eu ter controle das empresas que eu estava mandando. Cheguei a mandar mais de 500, eu fiz mais de 500 aplicações. Fiz 2 entrevistas e não consegui nada. E aí, enfim, aqui eu teria chance de trabalhar. E aí eu decidi voltar. Foi quando eu voltei em março de 2017 e em uma semana e meia eu consegui uma oportunidade na minha área. E fui dando entrada nos trâmites, né, estudando sobre o processo de visto de trabalho e fui me encaixando e estou aqui até hoje. O visto de trabalho aí, na Irlanda, ele precisa ser renovado constantemente ou ele é permanente? Enquanto você estiver empregado na Irlanda, você permanece. Como é que É, funciona isso para você? aqui tem dois tipos de visto. Um a gente chama de General Skills, que seria um visto por habilidades gerais, e tem o Critical Skills, que são habilidades críticas. Aí, engenharia civil está dentro dessa lista. Quem tem visto como habilidades críticas, que foi o meu caso, em 2 anos dentro desse visto, sem necessidade de renovação, já dá entrada no visto permanente, que é o que eu estou hoje. Já no visto no de habilidades gerais, são 5 anos para esse processo acontecer. E dentro desses 5 anos você precisa renovar. Mas no meu caso, eu não tenho mais necessidade de renovação. Eu tenho que renovar o permanente agora. Eles chamam de visto de longo prazo. Mas eu já não tenho mais vínculo com a minha profissão. Então, hoje, se eu quiser Entendi. trabalhar em qualquer tipo de serviço aqui, eu não estou vinculado, não estou preso à minha área mais. Tá. Como é que fica o Juan morando na Irlanda e Uhum. a família, saudade, todas essas coisas assim? Porque você mora sozinho, mora com seu tio, como é que... Não, eu divido um apartamento com uma amiga. Cada um tem o seu quarto, né? Eu passei por todas as etapas, na verdade, por todas as configurações de moradia que você pode imaginar. Cheguei a morar com 32 pessoas em 2016, porque realmente era uma experiência que eu queria viver, né? Eu acho que o intercâmbio traz essa oportunidade também de conhecer gente nova e tal. Mas hoje a gente já mora num lugarzinho mais tranquilo. Ela também passou pelo mesmo processo, inclusive é uma amiga que a gente veio junto em 2016. E ela também teve o visto de trabalho, hoje também tem o visto permanente. Então a gente está meio que na mesma configuração de vida.
E a saudade da família existe, né? Eu costumo dizer que é um botãozinho que eu desligo, porque se eu ficar pensando, a gente acaba sofrendo muito. É muito complicado, ainda mais para quem é muito apegado à família, né? Como eu sempre fui. E pré-pandemia, né? Antes desse cenário que a gente está vivendo, eu estava conseguindo ir para o Brasil 2 vezes por ano. E agora, desde 2019, dezembro de 2019, que foi a última vez que eu fui, eu não fui mais e estou esperando minha vacina para conseguir programar uma viagem para lá novamente. Mas é bem, essa parte da saudade, eu acredito que é uma parte que ninguém coloca no plano, né? Uhum. Mas a gente sente e conta muito. Eu acho que essa é uma das questões que mais influenciam, principalmente o brasileiro, porque a nossa cultura é uma cultura que procura criar essa proximidade familiar, né? Uhum. Quando tinha 15 anos de idade, uma coisa que algumas pessoas não sabem, eu tive a oportunidade de um convite para ir para Nova York, que eu dançava balé clássico. E o grande lance de não ir foi a questão familiar. Sério? A minha mãe, Deixou na de época, ir? ela não gostou muito da ideia e eu acabei não indo. Mas isso é algo que. E quando eu vim morar em São Paulo também. Uhum. Imagina, eu morava em Mogi das Cruzes, que é uma cidade metropolitana da região de São Paulo, mas eu tinha um puta de um quintal, tinha 4 cachorros. De repente eu fui morar num apartamento de 40 metros no centro de São Paulo. Então era Muda bem completamente, né? próximo da família, mas muda toda a configuração. Eu também não Uhum. tinha tempo para ficar, embora fosse aqui ao lado, eu não tinha tempo para ir para Mogi o tempo todo, né? Uhum. E a gente passa por esses momentos assim sei lá, melancolia, saudade, mas a gente Sim. vence. Como é que foi essa experiência, agora falando sobre pandemia? Como é que viver esse momento da pandemia aí na Irlanda? Aqui no Brasil nós enfrentamos muita crise, muita crítica em Uhum. relação ao atual governo. E como é que você poderia compartilhar essa experiência estando aí na Irlanda? Eu não sei se eu posso dizer que por conta do tamanho do país, né, acaba sendo diferente, porque eu acredito que é uma questão proporcional, né? A gente está falando de um país desse tamanho, menor que São Paulo. Então não tem como comparar com o Brasil, mas eu costumo dizer assim, que é uma questão realmente de proporção. Então que dava assim para aplicar as coisas que estão dando certo aqui no Brasil. E aqui a gente está tendo uma experiência, eu vou chamar de positiva, né? Óbvio que não tem nada de muito positivo nessa situação toda, mas a nível de organização, de suporte do governo, inclusive, porque aqui o benefício que as pessoas que precisaram receberam foi um benefício de fato digno, que a pessoa realmente podia se dar o direito de não ir trabalhar. As coisas de fato fecharam, então a gente não tinha nem escolha, não tinha o que fazer na rua. Então, acredito que o governo conseguiu controlar esse lance com os lockdowns e tudo mais, justamente porque as pessoas tinham condições de ficar em casa. Tudo de fato fechou, inclusive, acho que foi hoje que os bares reabriram para estar dentro, porque até então estava aberto só os bares que tinham mesas do lado de fora para servir. Ainda tem algumas coisas que não estão normais, sabe? Eles estão realmente assim liberando aos poucos e todos os lugares que estão em funcionamento estão com todos os cuidados. Assim, você não pode entrar sem máscara. Tem lugar que disponibiliza o álcool gel para você higienizar as mãos. Então tem fluxo de entrada e saída, realmente para as pessoas não se cruzarem, distanciamento social em todos os lugares. Eu acredito que a gente está bem instruído com relação a isso. E também a gente está falando de 1 ano e meio depois, né? Mas foi tudo muito rápido aqui que eles conseguiram fazer com que a gente estabilizasse. E a minha área, recentemente eu mudei de empresa, eu estou trabalhando hoje para a indústria farmacêutica, vai fazer um mês, na área de planejamento, mas até então eu estava trabalhando em obra, né? E como o setor da construção é algo feito a céu aberto, foi um dos setores menos prejudicados a nível de estar com as obras fechadas. De todo o período de lockdown mesmo, se a gente for falar de restaurante, por exemplo, os restaurantes estavam todos fechados durante praticamente 1 ano e meio. E as obras a gente ficou fechado o ano passado por 7 semanas e esse ano por 13 semanas.
Então teve aí um total de 20 semanas realmente em que as obras não estavam funcionando, só as obras essenciais. Então, obra de hospital, obra de escola podia continuar. Qualquer outro tipo de obra com outra finalidade estava fechado. Então teve um controle bem bacana, assim, e com relação a só a saúde aqui, que não é muito legal, não tem sistema de saúde público, então se precisar de um SUS, por exemplo, aqui não existe, tudo a gente tem que pagar, e mesmo pagando, Mas, demora. mas a população ela tem condições financeiras de arcar com questões de saúde ou não? O irlandês, né, o nativo do país, eles têm muitos benefícios sociais. Então, eles não se preocupam com esse tipo de coisa porque eles têm o subsídio para isso. O problema é o imigrante, que de fato, se não tem um convênio médico, tem que pagar por todos os serviços, e os serviços não são baratos. Então, isso que acontece, e aí eu sempre aconselho todo mundo assim, a cuidar da saúde de alguma outra forma, exercício físico, alimentação, porque realmente depender de médico aqui é uma situação bem complicada. Graças a Deus eu nunca precisei, então, mas já estive com amigos que estavam ali, que precisaram, e eu vi de frente assim, a situação que realmente não é legal. Então, com relação a. Mas os hospitais de campanha estão muito bons. Inclusive, eu fui fazer teste. Vai fazer 2 semanas que fui fazer pela primeira vez o teste de Covid. E tá tudo muito bem estruturado. Eles só não permitem tirar foto, nem filmar, nem nada. Mas tá tudo muito bem estruturado. Então, assim, eu acredito que quando eles precisam de fato tomar uma atitude, eles tomam. É só realmente a. Talvez eles não precisaram ainda reformar a saúde, não sei muito bem como que funciona. Mas não é muito favorável, não, essa questão aqui. Mas existe uma diferença, então, de tratamento de quem chega para trabalhar, mas tem outra nacionalidade, de quem é irlandês, do próprio governo irlandês ou não? Porque você falou que eles têm acesso porque eles têm subsídios Sim. econômicos para isso, né? Uhum. Já o imigrante ou o estrangeiro que reside aí por algum motivo, não. Sim, Como é que funciona isso? os Você direitos passa por mudam. isso no seu dia a dia? Você se sente, às vezes, discriminado ou diferenciado em função de ser brasileiro morando na Irlanda ou não? É tudo tranquilo? Eu nunca passei, graças a Deus, eu nunca passei por nenhuma situação de discriminação aqui por conta da minha nacionalidade. Mas sei de pessoas que já, só que não tem, eu não consideraria, eu não considero a Irlanda um país preconceituoso com relação a isso. Realmente são pessoas específicas e você vê que são pessoas que não têm condições de saúde para ter uma vida normal, porque tem uma parte da população aqui que eles são chamados de travelers. Eles são eu não sei como que eu poderia, com qual, de repente, público que eu poderia compará-los do Brasil, porque eu acredito mesmo que não tenha, mas eles, assim, são pessoas que dependem muito do governo, usam muita droga, bebem muito, e aí você vê muito dessas pessoas, muitas vezes, atacando brasileiros e também outras nacionalidades, às vezes por conta de estar falando português. Então, você está num ponto de ônibus, está conversando com alguém, está falando português, a pessoa se sente incomodada. Já vi situações desse tipo. Entregadores, que aqui tem muito entregador que faz entregas de bicicleta, e aí tem parte desse grupo que ataca essas pessoas. Então, existe esse tipo de briga, vamos dizer assim. É, mas é mais porque essas pessoas não estão na condição 100%, sabe? Mas o irlandês em si, o irlandês que trabalha e que de fato tá ali realmente contribuindo, não, eu nunca passei por esse tipo de situação. Pelo contrário, eles enxergam, eles olham pra gente, essa é até uma conversa que eu já tive com alguns irlandeses, eles olham pra gente e eles sabem que demandam um esforço para você estar aqui, eles reconhecem que você tem um certo potencial, um certo patamar que não é para qualquer pessoa. Então, eles nos tratam com um diferencial mais positivo do que negativo. Você, aqui no Brasil, você congregava, Sim, né? Sua sim. família é uma família que te deu uma educação cristã. Uhum. Inclusive, tempos atrás, eu vi você conversando, acho que com um pastor. Como que é isso? Como é que é a sua fé aí na Irlanda?
Você encontrou algum lugar para manter a sua atividade religiosa ou não? Ou você mantém Uhum, esse contato a partir do Brasil? Como é que é isso? E como a fé, né, se você permanece com a sua religiosidade, como a fé uhum, te auxiliou nos momentos, por exemplo, de, não sei se você teve isso, solidão, saudade, uhum, medo, sim. como é que isso te fundamentou espiritualmente? Em 2016, quando eu vim, eu não tinha. Eu fui algumas vezes numa igreja brasileira aqui, que é a Bola de Neve, é, que é igual, é uma filial das do Brasil, né? Então, é realmente de brasileiros mesmo. E só que eu comecei a frequentar, entre aspas, porque como em 2016 eu trabalhava num Subway, daqui de fazer sanduíche, eu trabalhava só fim de semana, então eu não conseguia ir na igreja. Mas eu ia quando dava numa presbiteriana que tinha na minha rua, que é uma igreja irlandesa. Quando eu voltei em 2017, eu reconheci que eu precisava de fato estar envolvido em algum lugar, né, para poder de fato manter. Eu cresci na igreja, nunca deixei de ir, então eu estava sentindo falta daquilo. E aí eu procurei uma igreja perto da minha casa e comecei a frequentar. É uma igreja bem pequenininha, só tem, aliás, porque a igreja ainda está lá, só tem gente de idade, muito simples, sabe? E eu fiquei indo lá realmente eu me identifiquei, era uma configuração totalmente diferente de tudo que eu já tinha experimentado, porque não tinha aquela estrutura de igreja que tinha no Brasil, todo o lance com o qual eu sempre fui envolvido de cantar, de ter lideranças e oportunidades, essas coisas, não tinha nada disso, você realmente estava ali pela palavra e para orar com as pessoas. E eu saí dessa igreja recentemente só por conta da pandemia mesmo, porque as igrejas fecharam, né, e estão reabrindo agora, mas ficou um pouco longe para mim. Mas com relação à fé em si, isso eu nunca deixei, né, nunca deixei de lado, e de fato foi uma coisa que fez bastante diferença, principalmente em 2016, porque eu me vi dentro de um período da minha vida em que eu abri parênteses para viver muitas coisas que eu nunca tinha vivido no Brasil. É, e eu vi que a minha fé era o que me segurava, assim, que me impunha limites, né? Porque eu acredito que quando você não tem nada para se nortear, nada para se basear, você não, é como se você não devesse satisfações a ninguém. Então, todos os momentos em que eu me vi em oportunidades de fazer coisas que realmente iam contra meus princípios, era a fé e também minha educação, né, com certeza, me fazendo dar um step back ali e voltar e não saber quem eu sou o tempo inteiro. Com relação à saudade também me mantém muito, com relação às dificuldades que a gente acaba se vendo sem estrutura aqui, né? Porque a estrutura familiar, a estrutura dos amigos, eu tenho muitos amigos cristãos no Brasil que também sempre me apoiaram, sempre estiveram comigo e também faz bastante falta aqui. É, então, de fato, isso fez e tem feito bastante diferença. A live que você já me viu participando, na verdade, foi do meu pai, porque como as igrejas fecharam, daí ele estava fazendo as orações live no Instagram. Eu entrei uma vez e ele me botou lá, caí de Que paraquedas. legal. Mas sim, e inclusive até o meu próprio pai já me socorreu em momentos assim, pai, tô me sentindo estranho, ligar para ele fazer uma oração, sabe? Então, realmente, eu acredito que a fé tem sido um bom suporte para mim nesse tempo, principalmente nesse tempo de Aliás, pandemia também, né? se eu não me esqueço, se eu não estiver enganado, eles são de Guarabira, Paraíba, né? São, aham, são. Então, Minha família Guarabira. inteira é de lá. Então, Guarabira. Conheço Guarabira, Princesa do Brejo. Eu ia Sim. muito para Guarabira. Aliás, o estado da Paraíba é um estado que eu conheço muito, né? Muitas Uhum. cidades, assim, de ficar indo durante muito tempo para lá. O Juan, o que você traria da Irlanda para o Brasil para mudar mesmo, seja de estrutura política, de paisagem, E o que você levaria do Brasil para a Irlanda? Ixi. Eu acredito que tem alguns hábitos alguns maus hábitos do Brasil que já vieram para cá. Tem muito brasileiro aqui, né? Então a gente vê que a cultura e os hábitos acabaram já dando uma misturada. Os irlandeses são muito, muito amigáveis, eles são muito receptivos, então acredito que essa é uma característica que o brasileiro tem bastante, então a gente se identifica com eles nesse quesito.
Eu me lembro em 2016 que provavelmente você conheça a festa de St. Patrick's, né, que é bem famosa no mundo inteiro, e eu participei da minha primeira em 2016 e é um carnavalzão, assim, tá todo mundo na rua, tem os desfiles e tal, uma multidão na rua, e eu falei assim, meu Deus, isso é incrível, porque olha o tanto de gente que tem aqui, ninguém esbarra em ninguém. E se fosse no Brasil, estaria todo mundo já se empurrando Estaria para todo tentar mundo se encaixar no lá. melhor lugar. E não tá, não, simplesmente não acontecia. E eu maravilhado com aquilo. Que você vê que é como se fosse uma civilização diferente. E hoje já é totalmente diferente. Você vai para um lugar que tá cheio, já tem o empurra-empurra. Então eu percebo, eu não vou culpar o brasileiro, né? Mas eu percebo que de 2016 para cá, essa é uma coisa aparentemente simples, mas que eu percebo que mudou. Agora, de diferença cultural, assim, que eu gostaria muito que tivesse no Brasil e no mundo inteiro, é a questão de oportunidades, que é bem. A gente vê assim, eu costumo comparar da seguinte forma: você vê uma empregada doméstica viajando para os mesmos destinos que o empresário. Ela pode não ficar nos mesmos hotéis, ela pode não frequentar os mesmos restaurantes, mas ela viaja. Então ela tem condições de desfrutar de um lazer nas férias dela. E eu vejo isso como um grande diferencial de cultura e de condições mesmo do país, que eu gostaria muito que o Brasil tivesse a experiência, né? Pudesse desfrutar disso. Eu acho que o grande problema do Brasil, aí eu falo de forma geral, é exatamente a não concepção de que as pessoas elas precisam ter igualdade nos seus Uhum, processos. Eu falo inclusive educacional, né? Eu achei muito interessante quando você falou que foi bolsista da Universidade Mogi das Cruzes. Quando eu estudei, eu também fui bolsista. Sem bolsa de estudo, eu não teria feito mestrado e doutorado, por exemplo. uhum, Mas é que as pessoas entendessem que distribuição de renda igualitária não é comunismo, é uma forma de você poder dar oportunidade para a população e não mais construir uma hierarquia social a partir do que o uhum, ser humano está. Né? Porque isso empobrece o Brasil, não só economicamente, quando eu falo empobrece, mas culturalmente. Né? As pessoas acharem que sim, porque é juiz, então tem direito a, porque é médico, tem direito a, porque uhum, tem título, tem direito a. E se você não tem, então você tem obrigação de permanecer subalterno, subordinado naquela sua posição, e não é assim. Né? O Estado uhum, ele tem responsabilidade solidária, porque ele autoriza o nascimento, ele educa a população. E se ele não educa, se a escola não oferece, por exemplo, né, planejamento familiar, entre tantas outras possibilidades, ele tem corresponsabilidade. É aquilo que a gente chama de uhum, responsabilidade solidária. E essa responsabilidade ela tem que se prolongar ao longo da vida, né? Ela tem que permanecer, dando oportunidade de igualdade, de acesso e de uhum, dignidade. Eu acho que as pessoas que muitas vezes moram em outro país, com exceção dos países latino-americanos e dos países africanos que compartilham, com raras exceções, dos mesmos problemas históricos e econômicos, acabam se deparando com essas oportunidades que, infelizmente, agora falando do Brasil, ainda não a gente não oferece, encontra. não encontra. Uhum, Né? E também essa forma de pensamento, que se tornou um objeto cultural na relação social, de que o outro, de fato, não merece, muitas vezes, estar em determinados lugares porque ele uhum, ocupa socialmente uma posição, seja no trabalho, enfim. Isso é bastante complicado. é, Bom, também não vou tomar muito seu tempo, gostei muito desse encontro, né? Mas eu vi que você fez algumas lives, postou alguns vídeos teus, dando dicas para as pessoas que muitas vezes têm uhum, vontade, mas têm medo e não sabem qual o primeiro passo a ser dado quando querem morar. E aí eu vou falar especificamente da Irlanda. O que é necessário para uma pessoa? Você já falou sobre o inglês, né? Mas as portas elas estão abertas, por exemplo, da uhum. Irlanda. Para quem tem formação ou quem não tem, pode ir também para se formar na Irlanda. Como é que funciona isso? Pode. Esse lance de eu dar dicas sobre intercâmbio foi um projeto que surgiu, na verdade, de uma indignação minha, vou chamar assim, porque principalmente quando eu me formei, eu tinha 22 anos. E aí, quando eu estava nas minhas primeiras obras ali, tinha muito servente de pedreiro que tinha também a minha idade, ou que às vezes era mais novo que eu, tinha 19, 21 anos,
e já tinha se divorciado, já tinha filhos, já tinha uma configuração de vida que empurraram eles para o mercado de trabalho de uma forma muito diferente da oportunidade que eu tive. E eu incentivava muito que Planejamento eles. familiar, É, consciência, educação, processo. todo o processo, na verdade, né? Assim, uma realidade, a exposição é uma realidade diferente. E eu sempre incentivei que eles estudassem, assim, que eles fossem atrás de algum curso, porque tinham cursos que eu sabia que eles poderiam pagar, até mesmo de graça, né, se fosse o caso. E algumas pessoas que eu fui encontrando assim ao longo da minha vida, que eu via também que tinha a minha idade, às vezes um pouquinho mais velha, e não tinha nem terminado a escola, e eu incentivava a estudar. Então eu encontrei no intercâmbio uma oportunidade de fazer com que as pessoas tivessem esse sentimento assim de sou útil, sabe? De eu posso fazer alguma coisa por mim. E pela sociedade também, porque eu acredito que enriquece muito. Essa pergunta que você fez de o que eu traria do Brasil para cá e o que eu traria da Irlanda, levaria da Irlanda para o Brasil, realmente eu acredito que é essa a experiência que o intercâmbio proporciona. Porque, óbvio que quando eu voltar para o Brasil, eu pretendo levar coisas que eu aprendi aqui, e eu trouxe coisas também do Brasil para o lado de cá. Agora, com relação a essas dicas, foi realmente para que as pessoas enxergassem a oportunidade, porque eu não vim de uma família rica, eu não teria condições, meus pais não teriam condições de pagar engenharia para mim também. O meu irmão também se formou em engenharia e pelo ProUni, então também de graça, né? Perfeito. Projeto do governo. E, e eu Governo comecei. anterior, porque o de agora não É, oferece nada. tanto é que ele se formou já tem um tempinho. É, Mas uma pessoa que, por exemplo, que não tenha nenhum tipo de formação acadêmica que possibilite trabalhar numa área específica aqui, pode vir normalmente fazer um intercâmbio, vai ter que passar pelo processo de estudar inglês, né? E ter a vida de intercambista, estudante de inglês, e aí pode depois entrar na faculdade. Ou se a pessoa já tem inglês no Brasil, mesmo que ela não tenha uma formação acadêmica superior, ela já tem o inglês no Brasil e quer vir para cá fazer intercâmbio de ensino superior, ela pode também entrar direto numa faculdade. É óbvio que os valores mudam, né? Mas é uma possibilidade também. Agora uma. Fala, desculpa, Não, pode falar. continua. Pode perguntar. Então, uma última pergunta, assim, o inglês da Irlanda, ele é compreendido bem, assim, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na África do Sul, na Austrália? Como é que você vê isso? Como é que é o sotaque, como é que é a Uhum. variante do inglês irlandês em relação aos demais países que falam inglês? É bem puxado o inglês daqui. É bem Eu vi o seu diferenciado, vamos dizer sotaque, a hora que assim. você falou travelers, eu falei É, travelers. é uma mistura. Assim, a gente tem o inglês americano e o britânico. O que eles falam aqui é o britânico, mas com uma porrada de tempero irlandês, assim. A galera que é mais do interior e do norte da Irlanda tem um inglês muito puxado. Mas o pessoal de Dublin, mais da capital, já é mais próximo do britânico mesmo e é tranquilo de entender. Mas é diferente o inglês. Quando você sonha, você já sonha em inglês ou você sonha em português ainda? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer para saber como é que está o lexicon mental das pessoas. Depende de com quem que eu tô sonhando ou em que contexto que eu tô no sonho. Eu sonho de acordo com o contexto. Se eu sonhar que eu tô no trabalho e com as pessoas do trabalho, eu vou sonhar em inglês. Que legal. Que bom. Juan, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão aqui. Não sei se você manteve contato com seus colegas da época do Washington Luiz. Uhum, mantive, Né? Então, mantive. coloque pessoal, se você estiver aí em contato comigo também, que eu tenho saudade da turma. Então, uma mensagem aí para as pessoas que estão aqui, para os seus amigos também. Uma mensagem que eu gosto muito e que eu venho vivendo isso desde então até um versículo bíblico que fala: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. E eu acredito que são essas sementes que a gente vai lançando ao longo da vida e despretensiosamente, né, a gente lança porque muitas vezes é algo orgânico, sem esforço e que faz parte da nossa essência. E depois de muitos anos, a gente chega e se depara com uma história que você transformou por conta de uma palavra que você lançou anos e anos atrás. Então, eu acredito que as pessoas têm que fazer o bem sem olhar quem. E porque depois de muito tempo, ou de repente, não sei, né, depois de quanto tempo, mas que a vida vai mostrar que valeu a pena.
Eu acredito que é isso que de repente representa para você, né, estar conversando comigo hoje. Eu gostaria muito de manter contato com todos os professores, porque eu acho legal você ver que realmente teve um retorno. Eu tenho um tio que ele é professor de História e Geografia e que ele não abandonou, mas ele começou, ele fez pedagogia para poder dar aula para crianças porque ele queria um retorno, ele queria ver o aprendizado acontecendo na vida do ser humano. E aí ele foi ensinar crianças, porque ele foi essa forma que ele encontrou de ver esse retorno. Então, eu acredito que para a profissão de vocês, que é uma profissão muito essencial para a sociedade, né, do mundo inteiro, esse retorno é legal, porque é como se vocês estivessem colhendo, né, das sementes que vocês plantaram anos atrás. Então, eu queria muito te dizer isso. Eu tenho muito orgulho da sua história, tenho muito orgulho de você. Eu não me esqueço daquele trabalho que você, o Derek, vocês apresentaram, que vocês tinham que criar um comercial em sala de Uhum. aula. E foi muito criativo. Pronome E nós pessoal do caso filmamos. reto. E nós filmamos. Então, assim, Sim. eu tive o privilégio, tenho o privilégio, né, de ter trabalhado com ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, cursinho pré-vestibular, depois extensão universitária, na graduação, na universidade, pós-graduação e hoje atuo no stricto sensu. Por que eu falo isso? Eu tive a oportunidade de construir laços que permaneceram. Uhum. Na universidade, eu tenho muitas alunas que eu conheço os filhos delas. Elas frequentam a minha casa, eu frequento a casa delas, elas me chamam para comer bolo, tomar chá. E eu tenho contato com os filhos. E ter preservado essa amizade com você, esse laço com você, quer dizer, você foi meu aluno na quinta série, Uhum. e tantas outras pessoas. Ver você se realizando como profissional, como pessoa, e eu fiquei mais orgulhoso ainda quando você me disse isso, né? Eu me sustentei pela minha fé, a minha fé também me possibilitou peneirar aquilo que era significativo para mim, Uhum. para que você também não caísse no vislumbre, porque o sucesso profissional, as conquistas, elas também são um pouco perigosas em alguns Com momentos. A certeza. Eu gente acredito manter que o se pé você no não tem uma chão. estrutura, você se engana, né? Porque você acaba se deixando levar e acreditando que é isso que te descreve. Mas quando você deita na sua cama, seu diploma não significa nada, né? Então, assim, para mim é um orgulho imenso poder falar com você, acompanhar o seu trabalho. Muito obrigado. E quando você vier ao Brasil, venha me visitar aqui em São Paulo, na minha casa, será Irei. muito bem recebido, tá bom? Irei com muito prazer. E muito obrigado pelo Ó, convite. Foi um prazer essa conversa. Gostei muito de participar. eu que agradeço e apesar da distância, Juan, ó, sinta-se Ah, obrigado. abraçado. Outro Obrigado, viu? abraço aí. Abração. Tchau. Tchau, um beijo. Beijo, gente. Obrigado. Beijão para todo mundo. Beijo, Juan.